densidade, a relação entre a massa e o volume desse material em relação a ele mesmo e em relação à água. Por que água, professora? Porque a água, a cada 1 grama de água, eu tenho 1 ml. A cada o volume da água é igual, é 1 para 1. Então, se eu tenho 1 litro de água, eu tenho 1 quilo de água. Se eu tenho 1.000 litros de água, eu tenho 1.000 quilos. Isso não acontece com a maior parte dos materiais. É por isso que a gasolina nos Estados Unidos ela é vendida pela massa, não pelo volume. Por que ela deveria ser vendida pela massa? Porque quando eu compro 1 quilo de gasolina, ela pode estar dilatada, né, igual no calor de meio-dia, por exemplo. Ela vai dilatar, esse líquido sofre dilatação e ele vai estar num volume maior. Não tem problema, eu estou comprando 1 quilo. De manhã, ela vai estar com a temperatura do dia mais fria, esse líquido vai estar mais juntinho, uma dilatação menor. Não tem problema, eu estou levando 1 quilo de gasolina. Agora, aqui no Brasil, não. Ela é vendida por volume. Então, sabendo disso, eu teria que ter horários para abastecer. Ou no final do dia, ou no amanhecer. Por quê? Porque meio-dia, com sol quente, eu vou comprar essa gasolina dilatada num valor, um volume muito maior e a massa menor. Quando der à noite, vai dar uma diferença significativa ali no meu tanque, né? Então, existem líquidos que têm uma dilatação de volume, mas a massa é a mesma. É por isso que os refrigerantes têm aquele espaço, porque eles podem ter uma dilatação. Então, quando dilatar, tem que ter um espaço, né? Porém, vão continuar com a mesma massa. Então, a massa ela é constante em um material na maior parte do tempo. O volume é variável, o volume pode mudar, né? De acordo com a pressão atmosférica, de acordo com a origem desse material. Por exemplo, materiais que possuem gases dentro, né? Ar dentro, como o coco, a rolha, o algodão. Esses materiais com ar, com gases, eles costumam ter um volume grande e eles têm menos matéria concentrada ali. Então, eles costumam ser menos densos quando comparado à água. É o caso desse exemplo, olha, eu tenho um balde d'água, você pode fazer esse exemplo na sala de aula com os meninos, brincar de encontrar densidade. Você pode pegar um aquário ou um balde transparente, um vidro transparente, conhecer a massa de água que está aqui, suponhamos que tem 100 ml. Então, eu vou pôr a moedinha de chumbo ou qualquer outro objeto, lápis, borracha, apontador, qualquer tesoura, o que eles quiserem. E aí você pode brincar de afunda ou não afunda. Se afundou, é porque a densidade desse material é maior que a densidade da água, ou seja, a massa dele é maior que o volume. Se não afundou, ele é menos denso. A densidade desse material, quando comparado à água, é menor, ou seja, ele tem um volume maior em relação à massa desse objeto, tá? Então, o óleo, por exemplo, por que o óleo boia sobre a água? Porque a densidade dele é menor em relação à água, por exemplo. Se eu tenho 1 litro de óleo, eu não tenho 1 quilo de óleo. Eu vou ter 900 gramas ou até menos, dependendo do óleo. Cada material ele vai ter a sua densidade. Isso é conteúdo do 9º ano. Vocês devem estar se lembrando do 9º ano. Isso veio para o 1º e 2º ano. A diferença é que eles precisam reconhecer que existem materiais que são mais densos, que têm muita matéria concentrada, como ferro e chumbo, e existem materiais menos densos, como a madeira, como o algodão, como o coco, como a bolinha de soprar de aniversário, em que eles têm um grande volume e uma massa muito pequena. É isso e só. Aquele cálculo de densidade igual massa dividido por volume, você jamais vai fazer com uma criança de 1º ano, de 2º ano, até porque eles não dominam essa operação, né? Então, mostra que a BNCC, ela vai
simplificando muito o conteúdo. Por quê? Lá no nono ano, ele vai ver outra propriedade da matéria, ele não vai mais estudar isso. Então, existem coisas que foram simplificando a ponto de banalizar o conteúdo. É igual, por exemplo, o sistema nervoso, que era lá do 8º ano e passou a ser visto no 6º ano e depois não vê mais. A linguagem que você usa, por exemplo, nesse conteúdo de nono ano, essa densidade, esse conteúdo lá, é uma linguagem diferente do 1º ano. Tem que ser. O 1º ano não vai ter o cognitivo suficiente amadurecido para compreender a complexidade atômica disso daí, né? A matéria em si. Então, você vai ter que ficar nessa lúdica, nessa metodologia lúdica mesmo de afunda ou não afunda. Se afunda, é mais denso, tem muita massa concentrada ali. Se não afunda, é menos denso, tem menos material concentrado ali, tá? E aí, você deve estar se perguntando, mas aí eu vou ter que falar de átomo. Sim, não talvez com esse mesmo nome no 1º ano, mas você precisa mostrar para o aluno que todo o material é formado por partículas bem pequenininhas, invisíveis, que formam todos os materiais. O conceito de átomo, ele não precisa ser dado ao pé da letra, igual a gente trabalha lá no nono ano, igual trabalha lá no ensino médio. Ele só precisa entender que esse material de plástico, ele é feito da mesma natureza do material da madeira. Não natureza química, mas por bolinhas bem pequenininhas. À medida que for avançando, você pode ir evoluindo esse conceito atômico, né? Ele vai entender que existem vários tipos de átomos, que alguns átomos vão se juntar e vão formar o plástico, e que os mesmos átomos, por sua vez, podem se juntar de formas diferentes para formar, por exemplo, a madeira. E o carbono que eu posso encontrar em um plástico, eu também posso encontrar na madeira. Só que a gente vai fazendo isso muito aos poucos e de forma gradativa, para não causar complicação nas pessoas, nos alunos, né? E, professora, eu já fiquei com toda complicada, que dirá o pobre do menino. Pois é, como explicar isso? Ora, é muito simples. Quantas letras temos no alfabeto? Isso, 26, contando com K, Y e W, né? Que não são letras brasileiras, que foram agregadas depois. Com essas 26 letras, quantas palavras vocês conseguem formar? Ó, e professor, um monte, infinito quase. Pois bem, se com 26 vocês conseguem formar um monte de palavras, que dirá se fosse 100? Ou atualmente 120 elementos químicos, né? Então, observe que com essa quantidade grande de elementos químicos que temos, nós podemos formar os vários materiais que existem. E esses vários materiais vão formar a matéria, né? Presente aí no nosso dia a dia, tá certo? Então, continuando, dentre as propriedades gerais da matéria, está a massa, volume, a densidade e também a inércia. O que é a inércia? A inércia é muito mais trabalhada em física quando você chega lá nas leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, ela é baseada no princípio da inércia. E o que é inércia, professora? Inércia é a tendência de se manter em movimento ou em repouso, ou seja, o corpo tende a manter o seu estado inicial. Ponto. Esse armário aqui atrás de mim, ele está parado em relação a mim, a minha voz, aos meus gestos. Então, por inércia, ele tem a tendência de permanecer no seu estado inicial, que é estar parado. Por isso que quando você vai empurrar um objeto para que ele dê a primeira locomoção, para que ele saia do lugar, que ele saia da inércia, demora, você aplica uma força terrível. Olha o bonequinho aqui morrendo para puxar a pedra. Depois que ele já sai da inércia, que ele entra no movimento inicial, você já o desloca com mais facilidade. Parece que ele ficou mais leve, né? Na verdade, verdadeiro, ele não está mais leve. Ele saiu do seu estágio inicial e passou a estar em movimento. Por exemplo, desliguei o ventilador e ele ainda está girando, mesmo sem energia elétrica, ele está girando. Por quê? Porque, por inércia, ele tem a tendência
tendência de continuar em movimento. Então, o que é inércia? É a tendência que o corpo tem de permanecer no seu estado inicial. Se ele já está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento. É o caso desse carinha aqui, ó, né? Tava pedalando, tal, viu a menina bonita, foi olhar, esqueceu da estrada, não viu a pedra e bateu a bicicleta, ficou e ele foi. Por quê? Porque por inércia, o corpo dele tem a tendência de continuar em movimento. Assim também ocorre quando nós estamos dentro de um ônibus. O motorista freia, seu corpo vai lá na frente. Por quê? Por inércia, você tem a tendência de permanecer em movimento. Ele parou no ponto de ônibus, entrou um monte de gente. Quando ele arranca de uma vez, se ele acelerar de uma vez, o seu corpo vai lá atrás. Por quê? Por inércia, você tem a tendência de permanecer em repouso. Deu para entender? A inércia, tá? É a tendência que o material tem de permanecer no seu estado inicial. Se ele está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Por isso que eu ligo o ventilador e ele não acelera no seu máximo instantaneamente. Isso se dá de forma gradativa. Por quê? Ele tem que vencer a lei da inércia. O cinto de segurança nos carros é para tentar controlar essa lei. Porque se freia bruscamente para que o seu corpo não seja arremessado contra o vidro do carro, né? O cinto vai conter esse impulso, vai conter a sua projeção por inércia, né? Você vai ficar contido dentro do cinto. Então, assim, a gente explica muitos fenômenos do dia a dia, né? A tendência de permanecer no seu estado inicial.